Seja muito bem-vinda, poderosa, à Semana da Libertação. Hoje é o nosso dia 2 e a gente vai conversar sobre as pedras do caminho que estão travando a abundância de chegar na tua vida. Então, se tu tá assistindo esse vídeo live, me dá um oizinho aqui, coloca número 1 nos comentários. Se é a tua primeira live, coloca número 2 se tu já é de casa, tá? Sejam muito bem-vindas. Ana Lu, bem-vinda. Tudo bom, meninas? Arielle, Fê, bem-vinda! Sejam muito bem-vindas à live número 2, o dia número 2 da Semana da Libertação. Elisângela, bem-vinda! Ateliê Artes, bem-vinda! Gurias, me falem aí de onde que vocês são, que eu tô tentando fazer a minha impressora funcionar com a minha programação de hoje. Bem-vinda, Nepomus, Rita. Eu sempre esqueço o teu nome lá, Rita. Bem-vindas, bem-vindas. Emília, bem-vinda. Da onde que vocês estão falando, gurias? Conta aí pra mim nos comentários. E eu quero saber também quem é que assistiu a live de ontem. Algumas de vocês estavam aí comigo, né? Rita tava comigo. A Emília também tava comigo ao vivo. E quem assistiu o replay da live de ontem? Só pra avisar que os replays da Semana da Libertação vão ficar disponíveis só até sexta-feira. Depois eles vão lá para a comunidade das poderosas no Facebook, que é a comunidade das minhas alunas e clientes, tá bom? Oi, Cláudia, tudo bom? Emília, sim, eu lembro de ti ontem, Emília, tu tava comigo ontem, né? Arielle, bem-vinda. Vocês estavam ontem também, né, gurias? Que legal, que bom. Conta aí pra mim nos comentários o que vocês acharam da live de ontem, qual foi aquela lâmpada assim que acendeu na cabecinha de vocês, qual foi o ensinamento que vocês tiraram, né, enfim, da live de ontem. Conta aí pra mim, eu quero saber. E também pra incentivar as outras gurias a assistirem também, quem não pôde estar ao vivo e quem não assistiu o replay ainda, tá? Então, gurias, eu vou ficar aqui olhando pro meu computador nas minhas anotações, tá? Desculpa aí, mas a minha impressora não está querendo funcionar hoje. Então, pra quem não tava na live de ontem, a gente conversou sobre qual é a primeira peça do dominó que precisa ser derrubada para que tudo na nossa vida se alinhe, para que tudo na nossa vida consiga se movimentar também e fazer as mudanças que a gente quer. Emília, sinal ruim, eu não sei se é tu ou sou eu, pra mim tá tudo certo aqui. Gurias, como é que tá o sinal aí? Como é que tá o sinal aí, gurias? Deixa eu fechar o ar aqui, que tem um ar aqui bem na minha perna. Isso, Rita, não esperar a motivação ou a valorização do outro, exatamente, isso é uma coisa que vem de dentro, né? É isso, sobre tudo isso que a gente conversou na live de ontem, sobre a nossa autorresponsabilidade de se valorizar, de se colocar em primeiro lugar, de colocar os limites que a gente quer nos nossos relacionamentos. Tudo isso a gente conversou sobre a live de ontem, exatamente. Emília, parabéns. Nos valorizar acima de tudo. Isso aí, então, gurias, vocês que não assistiram a live de ontem, corre lá, assiste depois a live de hoje, porque elas vão ficar no perfil disponíveis só até sexta-feira. Isso aí, Rita, 100% de responsabilidade. Parabéns, muito bem. E hoje, gurias, a gente vai conversar sobre quais são as pedras que estão no nosso caminho, evitando a nossa transformação, que estão ali travando a nossa vida, que estão travando mais abundância, mais realização de acontecer na nossa vida, tá? Então aproveita aqui, ó. Clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, ó, e manda essa live para 3 amigas. Convida 3 amigas para participarem de hoje, porque eu tenho certeza que essa live vai poder ajudar alguém que tu conhece, tá? Nakada, bem-vinda. Oda, bem-vinda. Gurias, para quem ainda não me conhece, eu sei que vocês aqui, a maioria já é de casa, mas eu preciso falar, né? Eu sou Patrícia Yu, sou coach de mulheres poderosas, já trabalho há 6 anos, e já ajudei mais de 280 clientes a serem transformadas, a se tornarem as mulheres maravilhosas, poderosas, realizadas, confiantes que elas nasceram para ser. Eu comecei a trabalhar com programas individuais.
E a partir do ano passado eu senti a necessidade de ajudar mais mulheres ainda, né? Então comecei a dar cursos no ano passado e tô aqui nessa jornada de realmente servir o meu propósito, que é de ajudar outras mulheres a se darem valor, porque não tem nada que me doa mais de ver uma mulher que não sabe o seu valor, que tá se escondendo atrás do marido, se escondendo atrás de máscaras, que tá vivendo uma vida que não tá feliz, uma mulher que tem medo de falar os seus sentimentos. Isso é uma coisa que me dói, assim, é missão minha mesmo, de poder contar um pouco da minha história e compartilhar o conhecimento que eu venho acumulando aí nesses quase 7 anos de coaching, de formações e de experiência com vocês, tá? A Clau aí, ó, da Colorway Arts, eu sou uma delas. Uhul! Bem-vinda! Obrigada, Clau. Oda, mandei para 8 amigas. Que bom, Oda, que bom. Tomara que ajude elas também hoje, tá? Então, esse é um pouquinho da minha... Essa é um pouquinho da minha história. E como hoje a gente vai falar das 4 pedras no nosso caminho que estão impedindo que a gente viva uma vida mais realizada e feliz, eu vou contar o que aconteceu comigo, tá? Que uma das pedras que me incomodava, uma das pedras que estava travando a minha vida, eram 2 crenças, na verdade, que eu tinha. Eu acreditava que eu não era organizada e eu acreditava que não era boa com dinheiro. Então, como isso eram crenças que eu tinha, aquilo se tornou a minha realidade, aquilo se tornou a minha identidade, se tornou a Patrícia. Então é aquele label, assim, eu não sei como é que fala essa palavra, me ajuda aí, por favor, quem mora nos Estados Unidos. Aquela etiqueta que a gente usa, né, aqui na testa, né? A Patrícia não é organizada, a Patrícia não é boa com dinheiro. E isso travava a minha vida, travavam oportunidades para mim. Eu me sentia frustrada, porque eu queria fazer as coisas, mas não conseguia, eu não tinha organização, eu não tinha foco, não tinha disciplina. Então, eu começava várias coisas, aliás, né, não terminava. E me coloca nos comentários, se tu te sente assim também, se essa é uma das tuas pedras, tá? Eu tinha um milhão de projetos para fazer, e aí tava super empolgada, e como eu não tinha planejamento, nem foco, nem disciplina, eu não conseguia terminar. Então eu olhava assim pra volta e via um monte de coisa que não estava terminada. E aquilo reforçava ainda mais a minha crença de que, olha só, eu não sou organizada, nada vai dar certo na minha vida. Olha só, eu não consigo terminar um projeto. Olha só, eu não tenho organização mesmo, então para que começar? Isso virava um ciclo na minha vida, porque como eu acreditava que eu não era organizada, que eu não tinha foco, que eu não tinha disciplina, gurias, para mim deu que parou a conexão. Voltou aí, me avisem, por favor. Eu já vou deixar só no 4G para evitar que isso aconteça de novo. Voltou, gurias. Me avisem aí, por favor. A Arielle tá dizendo eu, Sônia tá dizendo eu. E eu sei muito bem como a gente se sente frustrada com tudo isso, porque a gente não consegue fazer as coisas. Voltou, tô trancada, tô paralisada. Como é que tá aí? Gurias, me dá um alôzinho aí, por favor. Espero que agora estabilize a internet aí. Me dá um alô, por favor. Gurias, como que tá a conexão? Vocês querem que eu saia e entre de novo? Avisem nos comentários, por favor, tá? Então, eu vivia nesse ciclo de frustração. Ah, que bom, Cláudia, obrigada. Eu vivia nesse ciclo de frustração, tendo um monte de ideias, querendo fazer um monte de coisa, querendo mudar o mundo, querendo mudar um pouco de tudo ao mesmo tempo na minha vida. E aí começava um dia, começava outro. Aí
as coisas iam acontecendo, como eu não tinha planejamento, eu já ficava duvidando da minha capacidade, eu já ficava pensando assim, nossa, mas como assim? Quem que tu é, né, Patrícia, pra querer mudar tudo isso? Como assim tu tá fazendo, tá tendo assim, recém começou a tua carreira como coach, já quer fazer um monte de curso, então todas essas dúvidas, junto com as crenças de que eu não era organizada, que eu não podia, que eu não tinha sucesso e que eu não era boa com dinheiro, isso tudo se tornava uma bola de neve e travava cada vez mais a minha vida. Rita falando, som está atrasado. E agora, gurias, melhorou? Eu tirei a minha internet, tô só no 4G aqui. Ontem foi o que resolveu, foi o que resolveu nossa conexão ontem. Me avisa aí, por favor. Então, como eu acreditava em tudo isso, aquilo era parte da minha personalidade, eu não conseguia ir pra frente. E, além disso, como eu acreditava que eu não era boa com dinheiro, então as coisas pioravam ainda mais, era tudo amplificado, porque como eu não tinha a visão de onde eu queria chegar, como eu não tinha um planejamento do passo a passo do que eu precisava fazer cada dia para chegar lá, e como eu acreditava que eu não era boa com dinheiro, então os projetos que eu tinha para fazer nunca saíam do papel, nunca saíam do lugar, nunca viravam realidade. Até que virou uma chave que eu me dei conta de que eu precisava chegar na raiz do problema. Não adiantava eu comprar livro, comprar agenda de planejamento, que eu tenho de agenda guardada aí, eu chegava, ia lá no Target e coloca eu aí nos comentários, guria, pra me dizer se vocês são assim também. Chegava no Target, assim, olhava aquela agenda linda, não, agora eu vou me organizar, agora eu vou ser a dona a dona da organização, a mãe da organização. Aí chegava em casa, começava a olhar a agenda e eu me organizava e tudo. Mas como eu acreditava que eu não era organizada, eu fazia aquilo por uma semana e depois ia por água abaixo. Aí eu vivia naquele mesmo ciclo de novo. Não, mas foi essa agenda aqui que não deu certo. Eu vou lá e comprar outra. Então, quando eu me dei conta de que não adiantava comprar agenda, não adiantava fazer curso de como me organizar, comprar planilha, comprar checklist, nada disso adiantava. Quando eu me dei conta de que eu precisava ir na raiz do problema, e a raiz do problema era a minha crença de que eu não era organizada e de que eu não era boa com dinheiro, enquanto eu não resolvi isso, nada ia pra frente na minha vida. E depois que eu resolvi, eu consigo sentar, eu consigo me planejar. Tenho as minhas frustrações, porque a vida acontece, né? Por mais que a gente planeje as coisas podem não dar certo. Mas pelo menos eu tenho hoje a certeza de que se eu realmente colocar o meu foco e a minha disciplina e ser organizada e fazer as coisas quando eu não quero fazer, se eu consigo ter essa disciplina e esse compromisso comigo mesma, eu tenho certeza que eu posso conquistar tudo que eu quiser. Então, como é que tá a conexão, gurias? Porque eu não tô vendo comentário de ninguém ou vocês são quietinhas mesmo. Coloca aí, me manda um sinal de fumaça aí, por favor. Bernadette, bem-vinda. Vilma, bem-vinda. Vocês estão me ouvindo? A imagem tá boa? Tá tudo certo aí? Manda, por favor, algum sinal pra mim. Pra eu saber. Ah, obrigada pelos coraçõezinhos. Ah, vocês são os amores. Obrigada, gurias. Então, a primeira pedra que a primeira pedra no nosso caminho são as nossas crenças limitantes. São as coisas que a gente acredita que a gente pode e que a gente não pode fazer. É tudo aquilo que a gente acredita que a gente merece ou que a gente não merece. O som tá um pouco atrasado, mas tá tudo bem. Ah, obrigada, Clau. Eu não vou mexer mais aqui na conexão, gurias, porque senão eu vou acabar, de repente, perdendo ou ficando pior, tá? Então, aguenta aí, tá bom? Obrigada. Então, a primeira pedra no nosso caminho são as crenças limitantes das coisas que a gente pode ou não pode fazer.
E o que são crenças limitantes? É tudo aquilo que a gente acredita sobre a gente. E essas crenças são inconscientes. Por mais que eu vou usar o meu exemplo, tá? Para ficar mais claro. Por mais que eu tinha a boa vontade de fazer as coisas, de tirar minhas ideias do papel, eu lá no fundo acreditava que eu não podia, porque eu não era organizada. Isso que eu acreditava. Então, as crenças que a gente tem vão determinar o sucesso ou a falha na nossa vida. Vão determinar a nossa capacidade de atrair abundância, de atrair oportunidades, de viver uma vida mais realizada e mais feliz. Se tu não acredita lá no fundo da tua alma que tu merece ser feliz, que tu merece ser realizada, que tu merece ter sucesso na tua vida, que tu merece um relacionamento com amor e respeito e que um relacionamento que tu te sinta valorizada, não adianta trocar de namorado 500 vezes, não adianta trocar de marido, não adianta trocar de emprego, não adianta trocar de nada, porque não vai mudar. É a crença limitante que tá te travando, é a primeira pedra no teu caminho. A crença que tá te travando de que tu não consegue, ou tu não pode, ou tu não merece fazer as coisas, ou ter um relacionamento satisfatório, ou ser realizado no trabalho, ou viver uma vida abundante, livre e feliz. Então, a primeira pedra são as nossas crenças limitantes, tá? A segunda pedra é a seguinte: não é porque a mudança é simples que é fácil de fazer. O que acontece? Quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, a gente acha que é só, por exemplo, que nem eu achava, né? Que era só ir lá e comprar uma agenda nova. Mas, na verdade, não é tão simples assim. Pode ser fácil comprar uma agenda nova e achar que tudo isso resolve os nossos problemas, né? Mas não é fácil a gente, que nem no meu caso, né? Ter a disciplina para fazer aquilo todos os dias. Não é fácil sem saber o caminho, o que eu preciso fazer, qual é o meu próximo passo. Então, a importância da gente ter um direcionamento, a importância da gente ter um mapa, um como fazer, né? Aí que entra a importância da gente ter alguém do nosso lado que já chegou aonde a gente quer chegar, a importância de ter um mentor do nosso lado com experiência, com técnicas, com um mapa e com atalhos que vão nos ajudar a chegar aonde a gente quer chegar, né? Então, a mudança, ela pode até ser simples. Por exemplo, né? A mudança de que eu acredito que se eu comprar uma agenda nova, eu vou conseguir ser mais produtiva. Isso, na verdade, é uma mentira que eu estava contando para mim mesma, né? Porque eu estava acreditando que era fácil de fazer. É só ir lá comprar uma agenda e eu vou conseguir me organizar. E não é assim, porque a primeira pedra que tá lá, que são as crenças limitantes, não vão me deixar. Porque eu não acredito que eu sou capaz, eu não acredito que eu posso mudar, né? Então, a mudança pode ser uma coisa simples, mas ela não é muito fácil de fazer se a gente não sabe o passo a passo que a gente precisa seguir, se a gente não tem um direcionamento, se a gente não consegue enxergar o que lá dentro da gente, o que a raiz da gente está dizendo que a gente pode ou não pode fazer. Gurias, eu quero saber como que tá a conexão e eu quero saber se tá fazendo sentido isso para vocês. Albanice, bem-vinda. Silvânia, bem-vinda. Rosângela, bem-vinda. Tânia, bem-vinda. Bem-vindas, gurias. Como é que tá a conexão aí? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? O que vocês estão achando? Vocês concordam, não concordam? Vocês estão passando por isso? Vocês passam por isso também? De querer fazer uma mudança na vida de vocês e tentar mudar, mas chegar e começar a ficar travado, conseguir mudar de repente por 4, 5 dias, uma semana e depois voltar nos hábitos antigos de novo? Conta aí pra mim nos comentários. Jane, bem-vinda. A terceira pedra
que impede a gente de fazer uma mudança e de viver uma vida mais realizada e mais abundante é que a gente não sabe o que a gente não sabe. Patrícia, como assim? Que é isso? A gente não consegue enxergar as nossas próprias limitações. A gente não consegue, muitas vezes, se dar conta dessas coisas que a gente acredita que são muito fundas, estão muito profundas lá dentro da gente. Então, por isso que a gente consegue dar 2, 3 passos e não consegue dar mais. Ou a gente sente que a gente deu 5 passos para frente e 10 passos para trás. Porque a gente não sabe o que a gente não sabe. Quem estava na live de ontem, quem assistiu o replay de ontem, vai lembrar do exemplo do peixe que eu dei ontem, né? Como que eu vou convencer um peixe que morou a vida toda dele dentro da água, que só conhece aquilo, que aquilo é o mundo dele, que aquilo é a verdade dele? Como que eu vou convencer ele que existe um mundo fora da água? É impossível. Então, como que eu vou conseguir convencer a mim mesma de uma coisa que eu não consigo nem enxergar? Uma coisa eu dizer para vocês aqui, gurias, vocês têm, assim, ó, eu também acreditava que eu não tinha capacidade de ser feliz, eu também acreditava que eu tinha bloqueio com disciplina, eu também acreditava que eu tinha bloqueio com dinheiro, e eu consegui superar isso. E vocês vão perguntar pra mim, tá, Patrícia, mas é isso tudo que eu tô sentindo agora, e eu não consigo enxergar o depois, eu não consigo enxergar o outro lado. Por quê? A gente não consegue enxergar as nossas crenças limitantes. Todas essas crenças que eu falei para vocês que eu me dei conta, eu precisei de ajuda para me dar conta. Por quê? Em primeiro lugar, a gente não quer ver as nossas sombras. É difícil, dói, né? Olhar pra gente no espelho e admitir as coisas que a gente não consegue fazer. Segundo lugar, a gente participa de uma sociedade e a gente foi criada numa cultura de que as coisas ruins que a gente sente, a gente joga para baixo do tapete, a gente não sabe o que fazer com elas. A gente sente vergonha de admitir que a gente não consegue, que a gente acredita que a gente não merece, que a gente não acredita que a gente pode ser feliz. A gente tem vergonha disso. Então a gente vai colocando as máscaras para mostrar para o mundo que tá tudo bem, para mostrar para a família que tá tudo bem. E isso acaba afastando a gente de quem a gente é e afastando a gente da nossa verdade. Por isso que a jornada do autoconhecimento é tão importante para nossa libertação. E é tão difícil de fazer sozinha. E é tão complicado. Porque quando a gente vai lá e descobre uma coisa que a gente não gosta na gente mesma, o que a gente faz? A gente corre lá e coloca aquilo na caixinha de novo. Enfia aquilo dentro da caixinha. Porque a gente não sabe o que fazer com aquilo, em primeiro lugar. E segundo lugar, porque a gente sente vergonha daquilo. Ninguém quer admitir que não se sente capaz. Ninguém quer admitir que não se sente merecedora de viver uma vida feliz e realizada. Quem que quer admitir isso? Isso é visto como fraqueza pela sociedade. Então, isso se torna ainda mais parte de quem a gente é, porque tudo aquilo na gente que a gente não consegue admitir pra gente mesma, aquilo a gente não consegue curar. É só quando a gente consegue. Eu gosto de chamar, né, da caixinha de Pandora, onde a gente coloca ali todas as coisas ruins que a gente sente, né, todas as nossas falhas, todos os nossos defeitos. E enquanto a gente não abre aquela caixinha de Pandora e aceita a gente 100% como a gente é, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com as coisas boas e ruins, a gente não consegue mudar, não existe cura, não existe evolução, não existe realização, não existe abundância. Enquanto a gente não conseguir aceitar 100% quem a gente é. Porque isso foi uma coisa que eu falei ontem também, né? Enquanto a gente ficar colocando a culpa nos outros pela nossa vida, a gente não consegue viver uma vida feliz e abundante e realizada. Porque a gente não consegue caminhar com as próprias pernas. Isso tá fazendo sentido? Coloca nos comentários aqui pra mim. Se isso tá fazendo sentido pra vocês.
E essa é a pedra número 4 que está no caminho da gente, para nossa mudança. A gente precisa aceitar as nossas limitações, a gente precisa conhecer as nossas limitações e saber como superar elas. Sabe aquela oração, né, que diz que eu não lembro toda ela agora, né, mas que diz assim que me dê força para mudar aquilo que eu não posso e coragem para aceitar aquilo que eu não posso mudar, né? E é exatamente isso. Quando a gente sabe das nossas limitações, a gente tem duas escolhas, ou a gente aceita ou a gente muda, mas em primeiro lugar a gente precisa se dar conta delas. A gente precisa admitir que a gente, por exemplo, eu precisei admitir para mim mesma que eu não era tão organizada quanto eu gostaria de ser. E vamos dizer, né, que eu não era 100% organizada como eu gostaria de ser. Eu sou 70% organizada. E aí, eu vou ficar me frustrando, me culpando porque eu não sou 100% organizada, ou eu vou trabalhar dentro daquela 70% de organização que eu consigo ter? Como que vai ser isso? Qual vai ser a escolha que eu vou fazer? Então, todas as nossas falhas, todos os nossos desafios, a gente tem como escolher aceitar eles e trabalhar com aquilo que a gente tem. Uma das minhas clientes, uma das minhas alunas, que participou da turma das ativações, ela tem um desafio que ela, eu não sei como é que se chama, é TAD, eu acho, TAD, eu não sei agora o que significa, tá? Mas esse é o desafio que ela tem. Ela trabalha com costura e ela ficava muito frustrada. Quando ela me procurou para fazer o curso, ela estava muito frustrada porque ela não estava conseguindo dar conta dos pedidos, ela queria fazer mais do que ela podia fazer. Isso deixava ela frustrada, isso deixava ela com raiva dela mesma, isso estava fazendo com que ela trabalhasse muito mais horas do que ela podia, então ela ficava cansada e o ciclo se repetia, né? E uma das coisas que ela se deu conta durante o nosso curso foi de que ela não podia mudar aquilo, ela não podia mudar quem ela era, aquilo é uma condição que ela tem. E ela precisava aceitar essa condição para poder trabalhar com ela, não contra ela, não querer mudar. E aí ela conseguiu se organizar, ela conseguiu estabelecer limites mais saudáveis para as clientes dela, para o trabalho dela, para a família dela, e conseguiu sair daquele ciclo de frustração. Por quê? Em primeiro lugar, ela entendeu os desafios que ela tinha, ela aceitou os desafios que ela tinha, e ela mudou o que ela podia, e ela aceitou o que ela não podia. Então, quando a gente consegue eliminar essas 4 pedras do nosso caminho, repetindo, tá? A gente precisa saber as crenças que a gente tem que estão impedindo a gente de ser realizado e feliz. A gente precisa aceitar as limitações que a gente tem, né? Sem precisar ficar com vergonha delas. A gente precisa saber que a gente não sabe tudo. De repente, existe uma outra maneira de fazer as coisas. De repente, existe uma outra técnica, uma outra ferramenta que vai facilitar a gente a aceitar mais quem a gente é, que vai acelerar o nosso autoconhecimento, que vai nos dar as ferramentas e o apoio que a gente precisa para conseguir evoluir. E a 4ª pedra, deixa eu olhar assim. Só porque é simples de fazer uma mudança não é fácil, ainda mais quando a gente não tem esse apoio de alguém que pode mostrar o caminho, que pode mostrar um mapa pra gente. E pensando nisso, amanhã eu vou falar para vocês sobre o desafio Tudo Sobre Controle, onde, pensando em tudo isso, pensando em como é importante a gente ter um mentor para guiar o nosso caminho, como é importante a gente ter uma comunidade de outras mulheres que também estão na busca do mesmo objetivo, para trocar experiências, para se ajudar, para estar ali com a mão estendida quando a gente dá esses 3, 4 passos para trás, né? E pensando nisso também,
como na importância de ter a ferramenta certa para conseguir passar por cima de todas essas pedras no nosso caminho que acabam travando a nossa vida. Amanhã eu vou conversar mais sobre isso, vou dar todos os detalhes para vocês do desafio Tudo Sob Controle, tá? Gurias, vocês estão me ouvindo, vocês estão conectadas aí comigo. Tá fazendo sentido? E eu quero saber aqui nos comentários quais dessas pedras que ainda estão atrapalhando a vida de vocês, que estão travando a vida e a abundância e realização na vida de vocês. Me conta nos comentários aqui, por favor. Se tu ainda não assistiu a live de ontem, que a gente falou sobre autorresponsabilidade, a gente falou também um pouquinho sobre crenças limitantes. A live de ontem vai ficar disponível só até sexta-feira no meu perfil, tá? Então depois da live de hoje vai lá e assiste e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Bem-vinda Lili, Miss Lene, ML Sou Carneiro, Arte Mãe e Filha, Jaina, Natália, Brunilo, bem-vindo, bem-vindas. Meninas, vocês têm alguma pergunta sobre esse conhecimento que eu trouxe hoje para vocês? Quais as pedras no caminho que estão impedindo que vocês vivam uma vida com mais abundância, com mais realização, com mais felicidade e liberdade? Quais são essas pedras? Vocês têm alguma pergunta para mim? Vocês gostariam de compartilhar o que vocês estão passando? A hora é agora. Enquanto isso, eu vou contar uma história de uma aluna minha também, que vai ajudar a ilustrar um pouco mais, né, de que como quando a gente consegue derrubar, passar por cima dessas pedras, a gente consegue destravar as coisas na nossa vida, né? Ela veio me procurar porque ela tava seguinte, ó, ela tava fazendo dieta com uma nutricionista e tava fazendo sessões com personal trainer e não tava conseguindo perder peso. E ela me procurou, ela falou, Paty, eu não sei o que fazer, tem alguma coisa aí que eu não tô conseguindo enxergar que tá me impedindo que eu perca o peso que eu quero perder, porque é impossível, eu tô fazendo tudo certinho e não tá funcionando. E aí a gente fez um trabalho junto, nós fizemos um trabalho juntas de 4 semanas. Lembra que eu falei que eu tava fazendo só trabalhos individuais quando eu comecei a trabalhar como coach? E num desses trabalhos, a gente descobriu um episódio na vida dela que aconteceu que fez ela acreditar que ela era gordinha, que ela era fofinha. Ela lembrou, e olha a importância, né, de ter alguém para ajudar a gente a enxergar as coisas, porque essa lembrança, ela não era consciente. E essa lembrança era uma lembrança tão dolorida nela do que aconteceu, que estava lá enfiada dentro da caixinha de Pandora. Ela lembrou que quando ela tinha mais ou menos uns 8 anos, ela estava indo para a escola e ela era gordinha, assim, ela era um pouquinho acima do peso, né? E ela estava passando por uma construção, né? Coitadinha, né? Passando por uma construção e chamaram ela de Bolinha. Ô, sua Bolinha! Então, todo dia ela passava por aquela construção para ir para a escola e chamava ela de Bolinha. Então, ela tinha a crença de que ela era a Bolinha, de que ela era gorda. Então, não ia adiantar, ela estava se matando, fazendo aula com personal, fazendo dieta, deixando de comer as coisas que ela queria. E não estava dando resultado, por quê? Porque lá no fundo ela acreditava que ela era gordinha e que ela ia sempre ser gordinha. E quando a gente desbloqueou, quando a gente destravou essa crença de que ela era gordinha, ela começou a perder peso, ela começou a se sentir bem, ela começou a ver músculo nos braços dela que ela não via não sei quanto tempo. E foi muito legal porque acho que uns 3 meses depois que a gente fez nosso trabalho juntas, ela foi de lua de mel para a Itália com o marido dela. E da Itália ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim, Patrícia, eu só tenho a agradecer porque hoje eu me olho no espelho e eu me acho linda, eu tô muito realizada. E o meu marido acabou de dizer isso, que também
tá sentindo, tá vendo como eu tô realizada, como a minha autoestima foi lá em cima, como a minha confiança mudou depois que eu desbloqueei aquela crença de que eu era uma bolinha. E foi muito legal, porque ela tava de férias na Itália, né? E me mandou esse depoimento, assim, foi muito fantástico. E é muito maravilhoso a gente ter as ferramentas, a gente saber como desbloquear tudo isso, né? Às vezes é uma crença limitante que a gente tem que a gente nem se lembra de uma coisa que aconteceu quando a gente tinha 3, 4, 5 anos. Às vezes pode ser uma crença que a gente tenha, que a gente herda da nossa mãe, do nosso pai. Às vezes pode ser uma crença limitante que a gente tenha, que a gente herda dos nossos antepassados, a gente não sabe. E isso vai determinar a nossa capacidade de ser feliz, de ser realizada, de viver uma vida abundante, de se sentir confiante com a gente mesma. E é só quando a gente consegue destravar essas crenças que a gente realmente consegue viver uma vida feliz, abundante e realizada. E eu vou conversar sobre isso mais amanhã com vocês, tá bom? Gui, bem-vindo! Ai, que bom te ver! Mara, bem-vinda! Meninas, alguém tem alguma pergunta sobre as 4 pedras do nosso caminho? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Compartilhar uma situação que está passando? Me conta aí nos comentários, por favor. Obrigada pelos coraçõezinhos de vocês. Adoro receber esses coraçõezinhos. Muito bom. Muito bom. Então, meus amores, vou dar alguns recadinhos para terminar, já que ninguém tem pergunta nenhuma, tá? Vocês estão muito tímidas hoje. Vou dar alguns recadinhos, tá? Se tu ainda não entrou no grupo do WhatsApp, clica na minha biografia e entra lá no grupo para receber os materiais complementares. Hoje eu vou disponibilizar o e-book Tome as Rédeas da Sua Vida para te ajudar a conseguir descobrir algumas coisas que estão te travando de viver uma vida mais realizada e abundante, tá? Segundo lugar, amanhã a gente vai conversar, amanhã é o dia 3, amanhã a gente vai conversar sobre o desafio Tudo Sob Controle, que vai te ajudar a destravar todas essas crenças que estão te impedindo de ser a mulher poderosa que tu nasceu para ser. Então, eu tô te esperando ao vivo amanhã, tá? Lá no grupo, eu sempre deixo o aviso da live, né? Porque a vida acontece, todo mundo tem a sua vida, né? Eu deixo o aviso da live lá para vocês participarem ao vivo aqui comigo e terem a chance de fazer as perguntas que vocês quiserem, tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Se tu tá assistindo essa live depois, coloca na live #replay e trata essa live como se fosse ao vivo, tá? Faz as perguntas, me marca que eu vou ter o maior prazer de te ajudar, tá bom? Meus amores, a Semana da Libertação tá só começando, amanhã é o dia 3 e eu te espero aqui no mesmo horário, 18h30, horário de Brasília, para mais uma aula poderosa, tá bom? Vamos fazer o print da nossa aula de hoje. Me mandem aí, alguém manda para mim aí, por favor, o print da aula de hoje. E compartilha nos stories de vocês qual o ensinamento que vocês, que mais tocou vocês hoje, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Quem entrou agora, vai assistir o replay que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá bom? Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.